SISU. MEC divulgou lista errada de aprovados porque não havia terminado de analisar todas as categorias de cotas. Classificações erradas foram divulgadas na terça-feira, 30, antes de o site do SISU sair do ar. MEC alegou falha técnica e adiou a publicação. No dia seguinte, alunos que achavam que tinham passado ficaram de fora da lista final. Fontes ligadas ao Ministério da Educação, MEC, afirmaram ao G1, neste sábado, 3, que as primeiras listas de aprovados do Sistema de Seleção Unificada, SISU, divulgadas em 30 de janeiro, estavam erradas porque não haviam sido finalizadas pela pasta. Os resultados ainda estavam rodando internamente, para que todas as regras de cotas fossem aplicadas, quando o site do SISU passou a exibi-las depois de cerca de 25 minutos. A página com as informações equivocadas foi tirada do ar. No dia seguinte, os resultados definitivos e corretos foram divulgados, e alunos que já haviam comemorado a aprovação na universidade descobriram que estavam fora da lista de classificados. Publicamente, o MEC admitiu apenas que houve uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados. Segundo a pasta, o episódio está sendo rigorosamente investigado. O seguir, entenda os detalhes do erro, que explicam também por que algumas pessoas foram mudadas de modalidade de cota entre a inscrição e os resultados. No meio do cálculo das cotas, a lista foi publicada. Em 2024, pela primeira vez, o SISU passou a seguir um novo critério na distribuição de vagas. Todos os candidatos concorreram, primeiramente, às vagas de ampla concorrência, mesmo aqueles inscritos como cotistas. Se a Universidade X ofereceu 10 vagas nessa modalidade, os 10 alunos com notas mais altas já foram selecionados aqui. Os cotistas que não conseguiram se classificar na ampla concorrência passaram, aí sim, a ser considerados para as vagas de políticas afirmativas. Entra aqui uma escadinha de tipos de cotas. Primeiro, todos os inscritos, sejam cotistas por renda, por raça ou por escola pública, foram avaliados para as vagas de alunos que estudaram integralmente em escola pública, independentemente da renda. Eram 10 vagas. Então, os 10 candidatos com notas mais altas já ficaram garantidos aqui, mesmo que tivessem se inscrito na modalidade de quilombolas, de indígenas ou de pessoas com renda menor do que um salário mínimo, por exemplo. Quem ficou de fora desse primeiro degrau passa para o segundo, pessoas que tenham estudado integralmente em escola pública, independentemente de renda, e que tenham uma deficiência. O candidato se encaixa nesse critério. Sua nota está entre as mais altas. Ele já é classificado aqui. Depois, o terceiro degrau. Vêm os alunos que estudaram integralmente em escola pública, independentemente de renda, e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Eram 5 vagas. Ficam as 5 maiores notas aqui. Mesmo que os alunos tivessem se inscrito em modalidades mais específicas de cota, como pretos, pardos e indígenas e de baixa renda. São, ao todo, 8 degraus considerados. Veja mais abaixo a lista completa. A cada vez que o sistema analisa uma nova categoria de cotas, a lista de aprovados é modificada, e os candidatos são remanejados. O que aconteceu? O MEC divulgou a relação de classificados no meio do processo, antes de chegar ao último degrau. Um exemplo real. Em Camaçari, Emanuele Varjão, de 21 anos, havia se inscrito na modalidade de alunos pretos, pardos e indígenas com renda menor do que um salário mínimo. Só que ela foi aprovada em medicina, na categoria de integralmente em escola pública, independentemente de renda, e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Eu fiquei sem entender nada. Na cota em que me inscrevi, de baixa renda, eu passaria em primeiro lugar. Mas me aprovaram em 19º na modalidade de independentemente da renda. Por quê? É que o desempenho dela já era suficiente para esse terceiro degrau.
Se ela não tivesse nota capaz de entrar na categoria de independentemente da renda, continuaria descendo a escada para o quarto degrau, integralmente em escola pública, independentemente de renda, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. Quinto degrau, integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. Sexto degrau, integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que sejam pessoas com deficiência. Sétimo degrau, integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclarem quilombolas. Oitavo degrau, integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. Para que a nova regra de cotas. Até 2023, os candidatos só eram considerados para a categoria de cotas no qual haviam se inscrito. Sem esse remanejamento, a ideia da nova política de ações afirmativas, definida pela Portaria número 2027, de 16 de novembro de 2023, é possibilitar o acesso à universidade a mais cotistas. Uma pessoa autodeclarada preta, por exemplo, que tirar uma nota mais alta do que exigida na ampla concorrência, será aprovada na lista geral e não tirará a vaga de um cotista com desempenho mais baixo. Emanuele, citada mais acima, ao ser deslocada para uma cota de ex-alunos de escola pública, abriu espaço para que outro candidato, também de escola pública e de baixa renda, mas com nota menor, pudesse ser aprovado. O resultado do SISU, segundo o edital, estava marcado para sair em 30 de janeiro. Alguns estudantes conseguiram visualizar a lista de aprovados na manhã daquele dia, até que a página ficou instável e saiu do ar. Às 20 horas da mesma data, sem dar detalhes, o MEC informou que identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados para quarta-feira, 31. Quando, na quarta, as listas definitivas finalmente foram divulgadas, a classificação estava diferente da exibida no dia 30. Estudantes aprovados na véspera, e que chegaram a pintar o rosto com tinta, em comemoração, e a dividir a notícia com os amigos e familiares, caíram posições e descobriram que não haviam conquistado vaga na universidade. Em 2 de fevereiro, o MEC admitiu que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios. O que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 30 de janeiro. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada, disse o MEC. A pasta não respondeu se algo será feito para reparar a frustração desses alunos. Declarou apenas que eles, como todos os que não foram aprovados, podem manifestar interesse em participar da lista de espera até 7 de fevereiro. O sistema é seguro, e os resultados oficiais não serão modificados, afirmou a pasta. Na manhã de terça-feira, 30, Cauane Freitas, de 18 anos, entrou no site do SISU e viu a mensagem com que tanto sonhava. Parabéns, você foi selecionada na chamada regular. Ela postou no Instagram, caloura da UF, Universidade Federal Fluminense. Obrigado a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram. Nos braços, escreveu Ciências Biológicas com tinta, nome do curso em que havia sido aprovada na modalidade de cotas. O site mostrou que eu não tinha passado na faculdade. Fiquei muito frustrada. Tive uma crise de ansiedade e só consegui controlar por meio de remédios. Conta. A mesma frustração de perder a vaga foi sentida por Maria Eduarda Xavier, de 19 anos, que, de um dia para o outro, viu seu nome desaparecer da lista de aprovados em Engenharia Ambiental no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG.
Eu era a terceira colocada de 3 vagas de cota para alunos de escola pública. Saí para comemorar com a família. Mandei mensagem para as minhas melhores amigas. Minha mãe postou nas redes. Minha avó, a entrevistada, chora ao lembrar. Ficou muito feliz de ver a última neta na faculdade. Até que, no dia seguinte, vi que não tinha passado, diz Maria Eduarda. Meu mundo caiu. No município de Lagarto, Camille Giovana, de 19 anos, ainda não teve coragem de contar para a mãe que, na verdade, não foi aprovada em estatística na Universidade Federal de Sergipe, UFES. No resultado de 30 de janeiro, o nome da jovem estava na primeira colocação na modalidade de cotas. A página saiu do ar, mas Camille acreditou que estivesse tudo correto. No dia seguinte, no entanto, o site do SISU passou a exibir a seguinte mensagem: você não foi selecionada na chamada regular. Acabou meu dia. Estou péssimo, muito angustiada. Estou sem caminho, sem direcionamento. Não sei se volto a estudar ou se acredito na chance da lista de espera, diz, chorando. Obrigada por ser um lixo. SISU, obrigada pelo sonho estragado, escreve candidata. Em 30 de janeiro, Clara Letícia, de 18 anos, estava comemorando, no cursinho, a conquista da vaga em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Foi nesse momento que descobriu que o site do SISU estava fora do ar e que a lista de aprovados só voltaria a ser publicada no dia seguinte. Quando, em 31 de janeiro, o MEC divulgou o resultado definitivo, Clara não estava mais classificada para sua primeira opção, e nem tinha a possibilidade de tentar concorrer na lista de espera, porque havia sido selecionada na segunda opção, Relações Internacionais. Pelas regras do SISU, só pode concorrer à lista de espera quem não for aprovado em nenhuma das duas opções de curso marcadas na inscrição. Eu me senti impotente e iludida. Não quis acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, conta o G1. Nas redes sociais, ela escreveu: obrigada por ser um lixo. SISU, obrigada pelo sonho estragado. Sonhei com minha aprovação à toa. Tô devastada. Não tenho coragem de contar para as pessoas que, na verdade, não passei. Duas candidatas preferiram não ser identificadas na reportagem. Não quero falar que sou eu. Eu já tinha postado e comemorado minha aprovação, diz uma das jovens, que ocupava, no dia 30, a última vaga de medicina de uma universidade federal. Em 31 de janeiro, o site do SISU passou a mostrar que ela só terá chance se for convocada na lista de espera, ou seja, se algum dos classificados na primeira chamada não fizer a matrícula. Sempre participei do SISU, e isso nunca tinha acontecido, conta. A outra estudante, de 17 anos, estava feliz com a aprovação em um curso de Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte. Quando o MEC informou que os resultados definitivos sairiam só no dia seguinte, ela nem cogitou a possibilidade de ficar de fora. Minha nota estava alta. Não me preocupei. Postei no Instagram e comecei a planejar minha mudança de cidade, diz. Até que descobri, em 31 de janeiro, que meu nome não estava mais entre os aprovados. Chorei a noite toda. Agora, vou focar no Enem de novo. Em Macaé, RJ, Pedro Loura, de 19 anos, passou a manhã do dia 30 de janeiro atualizando a página do SISU. Quando o resultado apareceu, ele descobriu que estava em primeiro lugar na reclassificação. Ou seja, se alguém desistisse, ele seria o primeiro a ser chamado pela universidade. Chegou até a enviar uma mensagem para o pai: sou o 21º de 20. Uma única unidade de pessoa, na minha frente. Só que, quando Pedro entrou novamente no site no dia seguinte, sua posição havia caído para 27º lugar. Minhas chances diminuíram exponencialmente. A lista de engenharia elétrica não costuma rodar tanto. Dá um sentimento de frustração. Recebi uma injeção de expectativa e depois perdi tudo, afirma.